Se você é um gestor de sistema de abastecimento de água e opera um sistema que é intermitente, ou seja, eu não tenho abastecimento contínuo, às vezes eu coloco 12 horas de água no sistema, depois, por não ter disponibilidade de água, eu paro 12 horas, o sistema fica sem água e eu trabalho 12 horas intermitente. Tem muitos locais no Brasil que eu não tenho água suficiente para abastecer tudo, tendo em vista que os índices de perdas, por exemplo, são tão elevados que isso me faz com que o volume que eu produzo não seja o suficiente para me ter o abastecimento contínuo. Então isso é para você. Vou te trazer uma dica aqui muito importante, que é sistema intermitente. Vamos imaginar então que você tem um reservatório de água e desse reservatório de água você tem uma derivação para o consumo de água de um setor, tá? Então, o reservatório está numa cota mais alta que ele distribui para o setor. E vamos supor que aqui você tem o mesmo reservatório soltando água para um outro setor, por exemplo. E aí você não tem condição de abastecer 24 horas os dois. Então você tem um registro na saída desse ou na entrada do setor e um registro também na saída desse. E vamos supor que você vai abastecer esse setor por 12 horas, depois você fecha o registro, abre esse registro aqui, abastece por 12 horas. Depois você fecha esse registro, abastece esse por 12 horas e esse fica 12 horas sem água. Esse é um sistema intermitente. O que acontece? Ao você fechar esse registro, essa água vai descer, porque pelo desnível geométrico ele desce, as pessoas estão precisando de água e começa a consumir essa água. Chega no horário que a rede começa a não ter mais entrada de água, a rede vai esvaziando. Repare uma coisa, quando essa rede que estava antes, vamos pegar a rede, estava cheia de água e ela vai esvaziando, o que acontece? Não estou deixando nada preencher o espaço que era antes composto com água. Então tudo isso era composto com água e isso daqui a água começa a ser consumida e não estou deixando nada preencher o espaço porque está fechado esse registro. Nesse momento é o que a gente chama que a rede vai entrando no sistema de vácuo, ela vai sendo chupada, que a gente chama de pressão negativa. É como se a gente pegasse um canudinho e começasse a chupar, porque eu fechei o registro, se eu fechei o registro, a água está descendo e não está me permitindo nada entrar com água. Então essa pressão na rede começa a ficar negativa. Aí vem o esmagamento da rede. O que é o esmagamento da rede? É pressão negativa, o efeito do canudinho começa a chupar e eu venho esmagando essa rede. Se for rede de PVC, ele não aguenta esse esmagamento. PVC não aguenta pressão negativa. E a rede é o que a gente vai falando, que a gente vai estressando essa rede. Ela vai esmagando, quando eu libero de novo, eu libero de pressão positiva. O que é pressão positiva? Abri o registro, comecei a preencher com água, a água quer sair pelas paredes laterais, ela começa o quê? Pressionar. E aí dá pressão positiva. Fechei, pressão negativa. Abri, pressão positiva. Fechei, pressão negativa. O que eu estou fazendo? Esmagando, estendendo, esmagando, estendendo. Eu estou estressando a rede, fazendo com que eu tenha aí rompimentos mais rápido dessa rede. E aí vão dando os vazamentos. Qual a solução para isso? Instalação de ventosa. Então, depois de um registro, dificilmente a gente vê isso na prática, tá? E aí vem a dica da operação. Depois de um registro, coloca uma ventosa. Todo mundo pensa que ventosa é só para expulsar o ar, tá? Ventosa, ela também, se for a tríplice função, inclusive, ela permite a entrada de ar. Então, instalei uma ventosa aqui. O que acontece quando isso daqui eu fechei o registro? Ao fechar o registro, a água começa a descer e a ventosa que está aqui depois do registro, o ar vai entrando. Quando o ar vai entrando, a água vai descendo, o ar vai entrando, a água vai descendo, o ar está entrando. O que eu estou fazendo? Aliviando a rede. Agora ela não está mais sendo esmagada, pois o ar está preenchendo o espaço, fazendo com que a pressão não fique mais negativa nesse sentido e eu evito o esmagamento do tubo. Ao instalar a ventosa, não tenha dúvida nenhuma que você vai estressar menos essa rede. Estressando menos essa rede, seu nível de rompimento vai diminuir. O seu indicador de perdas de vazamentos vão diminuir e as perdas dos setores vão melhorar.
Além disso, que quando eu volto o sistema, ao abrir agora o registro, a água começa a preencher, o ar que está dentro da rede, porque ele ficou intermitente, agora ficou com ar, o ar quer sair pela parte mais alta, a água vai descendo, o ar vai subindo, a água vai descendo, o ar vai subindo, e o ar, em vez de formar um bolsão por aqui, que muitas vezes esse bolsão do ar, ele compete com a água, e ele vai dando uma perda de carga para a água quer passar, e o ar está não deixando passar, mas com a ventosa o ar começa a subir e o ar começa a sair agora. Então, quando retorna o abastecimento, a ventosa deixa o ar sair. Agora, muitas vezes, quando o sistema é intermitente por tempo, 12 horas, 16 horas, apenas uma ventosa não é suficiente. Às vezes você tem que instalar outras ventosas e aí o seu projetista hidráulico tem que olhar ao longo do sistema daqui que eu tenho do meu setor, porque esse ar, apenas uma ventosa não é, às vezes, o suficiente para preencher todo esse ar e depois para expulsar todo esse ar. Então, dimensiona-se algumas ventosas para o sistema, que aí o seu sistema intermitente não vai resolver o sistema intermitente, vai continuar acontecendo, mas os rompimentos da rede vai melhorar significativamente, pois eu não vou ter um sistema tão estressante. Diminui o rompimento, diminui o indicador de perdas. Bora lá reduzir perdas. O Grupo Novaes trabalha com isso continuamente. Sistema intermitente, uma das grandes ideias e uma das grandes sugestões é ventosa. Ela vai te ajudar muito na sua redução de perdas.